resultado no Vasco da Gama. CBF escala árbitro polêmico no primeiro jogo do Gigante da Colina contra a equipe do Corinthians. O Vasco da Gama, que verdadeiramente vive um momento ímpar na temporada. A gente vai trazer para vocês relatos ali de como que o ambiente ficou bom ali no CT Moacir Barbosa após essa classificação. Classificação que deu um refrigério, um alívio financeiro para o Vasco da Gama muito grande, tá? A torcida do Vasco que começou uma campanha na mão grande, não. A gente vai te explicar que campanha é essa e a gente também vai falar muito aqui sobre a situação aí da Crefisa no Vasco. A gente tem novidades para poder passar. Vamos falar aqui também sobre a situação envolvendo reforços, porque tem jogadores vindos aí do futebol mexicano aqui para o Vasco da Gama. O Vasco formalizou hoje, oficialmente, proposta por um, e outro, o Vasco reabriu negociação. A gente vai falar muito aí sobre jogadores vindo do futebol mexicano. Então, peço a você, tá, que não é inscrito, para você se inscrever, vir nessa corrente positiva para que a gente possa comemorar esse título aí da Copa do Brasil. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui sobre esse dia agitado do Gigante da Colina. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E o seguinte, o Vasco confirmou classificação aí para a final da Copa do Brasil, em um dos momentos mais importantes, né, da temporada. Hoje, o clima no CT Moacir Barbosa, principalmente dos funcionários do Vasco da Gama, um clima de alívio, né? Porque, assim, o Vasco colocou a mão ali, no mínimo, em 33 milhões. O Vasco já tinha recebido aí as luvas aí da Nike, então o Vasco vai começar esse ano de 2026 como nunca começou nos últimos anos aí, com pujança financeira aí para poder fazer contratações, pagar salários, né, e fornecedores. E hoje esse jogo teve desdobramento, né, contra a equipe do Corinthians. A CBF escalou Rafael Klein, um árbitro que já arbitrou 5 jogos do Vasco nessa temporada. Dizer para vocês, é um árbitro que a gente tem que tomar cuidado aí, que geralmente não vai bem contra o Vasco. A torcida do Vasco hoje começou uma campanha na mão grande não, certo? Por quê? O Vasco da Gama aí nos últimos anos tem sido muito roubado em jogos aí de mata-mata e Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians, tá? Na parte da noite, na nossa live, a gente até fez um relatório para apontar aqui para vocês. Então, o torcedor do Vasco começou essa campanha, a gente vai ficar de olho aí no Rafael Klein para ele fazer uma arbitragem aí justa e honesta, tá? Para essa partida aí, a gente tomou conhecimento que a Nike pode pagar a multa rescisória, tá, da capa, certo? A gente já pode ir com a Nike na quarta-feira. E mais uma coisa, o Vasco viaja para São Paulo amanhã no avião da tia Leila, perfeito? O Vasco viaja amanhã no avião da tia Leila, tá? Então, mais um indício aí, já está confirmada essa situação. A Leila aí fretando um voo especial, o Gigante da Colina aí na aeronave dela, rumo a São Paulo. Vasco treina amanhã e na parte da manhã já viaja na parte da tarde para a capital paulista, tá? Bom,
outra situação aqui que segue repercutindo muito é essa situação de renovação de contrato aí. Como vocês sabem, o atacante Ryan teve o seu vínculo estendido com o Vasco da Gama. Hoje a gente teve informações que o Chelsea e também o Bayern de Munique vêm pesados aí para poder tentar tirar o jogador dos Gigantes da Colina. E a situação é a seguinte, né? Deixa os europeus lá brigar entre si. A multa rescisória do Ryan foi estabelecida ali em 80 milhões ali de euros, meio bilhão de reais, né? E o Ryan, confirmadíssimo, vai ficar no Vasco da Gama, a menos que alguém pague essa multa até a Copa do Mundo. A situação do Puma Rodrigues está muito bem encaminhada. O Puma Rodrigues vai ficar no Vasco da Gama, vai assinar a extensão de contrato por mais um ano, e o Admar Lopes, tão logo termine aí o campeonato da Copa do Brasil, vai anunciar também aí a permanência do jogador Carlos Cuesta, esse belíssimo zagueiro. O vínculo dele terminando agora no dia 31 de dezembro, né? O Vasco ali com uma preferência de compra, certo? O Admar Lopes vai fazer esse anúncio. Bom, vamos falar aqui sobre situações aqui de mercado. A situação é a seguinte: o Vasco já começou a trabalhar, o Vasco vai jogar uma competição internacional ano que vem, resta saber se é a Taça Libertadores das Américas ou a Copa Sul-Americana, mas o seguinte, o Vasco está muito confiante aí que vai jogar a Libertadores. Bom, deixa eu passar aqui algumas situações envolvendo reforços para vocês aí, torcedores Cruz Maltino. E a gente tem jogadores vindo do futebol mexicano aqui para o Vasco. Hoje, oficialmente, o Vasco fez uma proposta pelo jogador Johan Rojas, né? Um meia lá do Monterrey, que estava emprestado junto ao Necaxa, tá? A gente está colocando aqui para vocês, tá? O Vasco realizou proposta de empréstimo por Johan Rojas, tá? Então, o Vasco aguarda esse retorno aí da equipe do Monterrey. A tendência é que a negociação saia sem nenhum tipo de problema, uma vez que o jogador tem sido emprestado. Outro jogador que está desembarcando aqui no Rio de Janeiro é o Sanabria, jogador do São Luís do México, tá? O Vasco também, nas últimas horas, formalizou uma proposta para contar com o futebol do lateral esquerdo aí da seleção do Uruguai, jogador que estará aí na próxima Copa do Mundo, tá? E hoje, no vídeo da parte da manhã, a gente trouxe a informação para vocês que o Vasco reabriu negociação aí com Brian Rodrigues, tá? Libertadores, o Vasco passando, é outra situação, é outro time. O Vasco vem forte ali, com bala na agulha, vem com gana para poder fazer as contratações aí para deixar o nosso plantel tinindo, tá? Às 21h30, a gente tem a nossa live aqui. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!